Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de novembro, estamos no sábado, celebramos a festa de Santo André Apóstolo. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Meu irmão, minha irmã, os episódios do Evangelho que fazem menção direta a André não são muitos. Somente algumas vezes ele aparece explicitamente. No Evangelho de hoje, as palavras de Jesus ditas a André e a seu irmão Simão segui-me, são palavras usadas para definir o discipulado. Entre os judeus, o discípulo se formava no seguimento do mestre. A vida do discípulo se plasmava aceitando o jugo que o mestre lhe impunha. Assim, há semelhanças entre o discipulado entre os judeus e o discipulado cristão. As semelhanças consistem nisso: entrar na escola de um mestre, viver com ele, aceitar os seus ensinamentos e renunciar a muitas coisas. Mas as semelhanças entre discipulado judaico e cristão param por aí. Há também grandes diferenças. Primeiro, no discipulado judaico, a iniciativa partia do aluno que queria se matricular em uma determinada escola. No discipulado cristão, a iniciativa é sempre de Cristo. Segundo, na escola dos judeus, os discípulos se tornavam discípulos na esperança de um dia deixar de ser discípulo para se tornar mestre de outros. O discipulado na escola de Cristo nunca passa. O discipulado é permanente. Terceiro, no discipulado judaico, a sorte do discípulo podia ser bem diferente da do seu mestre. No discipulado cristão, quem segue Jesus deve aceitar a sorte que lhe tocou, beber o cálice que ele bebeu. O seu companheiro João narra a sua vocação com riqueza de detalhes. Quando João Batista indicou Jesus, que passava com a afirmação: Eis o Cordeiro de Deus, André e João ficaram interessados e ansiosos por conhecer o Messias. Eles começaram a seguir Jesus e este, notando que os dois o seguiam, convidou os dois a permanecerem com ele naquele dia. Esse encontro foi decisivo para André. Ele acreditou em Jesus e conduziu a ele o seu irmão Pedro. André disse a Pedro: Encontramos o Messias. O apóstolo André é para nós um exemplo de desejo de conhecer Jesus, de seguir Jesus e de dedicação até o fim. Pedro não esteve entre os discípulos do Batista. Pedro é uma conquista de seu irmão. Já no primeiro encontro, Jesus, sem prévia informação, conhece e reconhece Simão e com autoridade soberana escolhe Pedro e lhe impõe um novo nome de uma nova missão. Simão começa a ser Pedro e terá que aprender a levar esse nome e encargo. André não recebe proeminência na narrativa dos evangelhos, porém, quando ele aparece, está sempre fazendo a mesma coisa, isto é, conduzindo os outros a Cristo. Foi André quem apresentou a Jesus a algumas pessoas que queriam vê-lo, mas ainda, através dele, Cristo pode fazer grandes coisas. De fato, Pedro foi o escolhido por Cristo para ser pedra da igreja. E foi André
que deu a Cristo esse presente especial. Também foi André que levou o jovem com seu pequenino pacote de 5 pães e 2 peixes até Cristo, e Jesus alimentou 5.000 pessoas. Assim também nós podemos fazer. Como André, as pessoas simples e sem quaisquer dotes particulares podem fazer coisas maravilhosas para Cristo, por intermédio daqueles a quem influenciam.